Olá pessoal, meu nome é Adelcio Rodrigues, eu sou professor de inglês e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o verbo to be. Quando você começa a aprender inglês, o verbo to be é o primeiro verbo que você aprende e dizem que é o verbo mais fácil da língua. Eu particularmente considero o verbo to be o verbo mais difícil da língua inglesa. Porém aqui, nesse meu canal, nós vamos ver tudo de uma maneira bem simples, lúdica e sempre com a explicação por detrás das regrinhas que vocês têm que decorar. Ok? Primeiramente, eu queria falar para vocês que o verbo to be tem duas funções básicas, de verbo auxiliar e de verbo de ação. Eu vou explicar. O que é um verbo auxiliar? Verbo auxiliar é aquele maestro da frase, é aquele cara que manda na frase, que segura a batuta da frase. Então, o verbo auxiliar, quando você faz uma pergunta usando o verbo to be ou um outro verbo auxiliar, o verbo auxiliar vem antes do sujeito. Como você vê aqui numa sentença declarativa, you are American. Você é americano. Quando você for fazer a pergunta, você vai pegar o verbo to be, que nesse caso é o are, para a segunda pessoa, you, e vai colocar ele antes do sujeito. Are you American? Ok? Isso virou uma pergunta. Agora, por que isso acontece? Tipicamente as pessoas dizem, isso é a regra da língua e tem que ser seguida. Muito bem, existe uma explicação muito lógica para isso que eu vou falar num próximo vídeo meu. Ok? O porquê isso acontece, essa inversão. Por que essa inversão acontece? Isso eu vou falar num próximo vídeo. Ok? Então, primeiro nós temos a interrogativa. Depois, quando nós temos a negativa, quando nós queremos negar, você não é americano. Como o verbo auxiliar, o verbo to be no caso, ele é o chefe da frase, ele é o maestro da frase, ele atrai a partícula not para ele, porque ele manda na frase. Então, o not como negação cola no verbo to be. You are not American. Ok? Nesse sentido de verbo auxiliar, que é o primeiro sentido do verbo to be, ele não tem explicitamente um sentido, um significado profundo. Ele quer dizer ser, estar, ficar, permanecer. Muito bem. Porém, o sentido dele é estático. Se você é americano, se você é brasileiro, se você é bonito, se você é feio, não depende de você. Não tem vontade própria, não tem escolha própria. Você é americano porque você é americano, brasileiro porque é brasileiro. Ele não é um verbo de ação. Ele simplesmente, quando o verbo to be é auxiliar, ele carrega o tempo do verbo, se é presente, se é passado. E ele carrega as pessoas, se é primeira, segunda, terceira pessoa. Carrega gênero, se é masculino ou feminino. E carrega número, se é plural ou singular, como vocês veem aqui. Tá? Então ele é como se fosse um carregador de tempo e dessas características de pessoa, gênero e número. Ok? Então, esse é o verbo to be como sendo auxiliar. Por outro lado, a gente tem o verbo to be, que ele é considerado como um verbo de ação. O que é um verbo de ação? É um verbo normal como qualquer outro, como comer, beber, ficar, sonhar, pescar, o que quer que seja. Ele não é um verbo auxiliar nesse caso. Ele é um verbo normal. Logo, ele não pode vir no começo da frase para a pergunta, ele não pode atrair a partícula not para ele. Por exemplo, isso é muito simples. You are being clever. Você está sendo inteligente. Vocês percebem que aqui eu tenho o verbo to be como auxiliar. Você está sendo, este sendo é o verbo to be também, só que ele está no ing, ok? Verbo to be. Este verbo to be aqui não é verbo auxiliar, é um verbo comum, um verbo qualquer. Então você tem na mesma frase o verbo to be como auxiliar e o verbo to be como não auxiliar, como um verbo normal. Vamos fazer a pergunta para ele, o verbo auxiliar vem no começo da frase. Are you being clever? Interrogativa. Você vê que o verbo to be como auxiliar veio para o começo da frase. Quando você fizer a negativa, você vai falar You are not being clever. Você vê que a partícula not foi atraída pelo verbo to be, que nesse caso é o are para a segunda pessoa. E este verbo aqui, este outro verbo to be, como outra função, ele permanece igual.
ele não pode ir para o começo da frase e ele não atrai a partícula not para ele porque ele é um verbo de ação. Neste caso, não um verbo auxiliar. Ok? Para vocês que não sabem, obviamente, a conjugação do verbo to be, todos os pronomes subjetivos aqui, e a conjugação do verbo to be aqui. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Tá? Só para finalizar, pessoal, o verbo to be ele é o verbo mais importante da língua inglesa. Existe uma pesquisa, se você pegar um texto com em torno de 1 milhão de palavras e fizer uma tabulação dos 10 primeiros verbos que aparecem nesse texto, em qualquer texto que você pegar, uma estatística, e fizer uma tabulação, o primeiro verbo que vai aparecer é o verbo to be. Tá? Então, devido à importância do verbo to be, a gente precisa fazer essa distinção entre verbo auxiliar e verbo lexical, que a gente chama, que é verbo que tem significado, igual a um verbo comum, um verbo de ação. Ok? Eu estou abrindo meu canal agora, vou deixar meu contato aqui embaixo para quem tiver interesse em fazer aula comigo. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like abaixo e subscreva-se no meu canal. Tá bom? Eu vou lançar em torno de 2 ou 3 vídeos por semana, bem interessantes para vocês, que eu acredito, e acho que vocês vão gostar, ok? Com dicas bem legais, tá bom? Obrigado, pessoal.